Boa noite para você que está me assistindo. Seja bem-vindo ao Oi Pode Falar, um podcast de assuntos diversos. Estamos no YouTube. Se você ainda não é inscrito, corre e se inscreve no nosso canal. Estamos também no Instagram e no TikTok. A nossa conta é @oi.podefalar. Então segue a gente para ficar por dentro de tudo que rola aqui no Oi Pode Falar. Hoje vamos falar sobre um dos assuntos que é muito importante, né, para a sociedade brasileira e para todos nós. Hoje a gente vai falar sobre educação pública. E a gente não poderia falar desse assunto, né, sem falar com Everaldo Costa, que é o nosso convidado de hoje para falar sobre o tema. Everaldo é jornalista, mestre e especialista em educação do campo, professor da rede pública, educador social, cofundador da Giral, uma instituição que trabalha com crianças e adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade social, e consultor em desenvolvimento institucional. Everaldo é alguém que eu admiro há muito tempo. Para mim é uma honra e uma alegria muito grande poder entrevistá-lo. Somos colegas de profissão e amigos da vida. Everaldo, seja bem-vindo ao Oi Pode Falar. É uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado, Dayana. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Primeiro, eu gostaria de parabenizar pelo projeto do Oi Pode Falar. É um projeto incrível e que eu tenho grande admiração. E, para mim, estar aqui, eu estou me sentindo muito honrado. Então, vamos ter um bate-papo sobre esse assunto que é tão importante, né? E vamos lá, conversar com o povo. Muito obrigada, Everaldo. Everaldo, para começar, nós gostaríamos, né, os telespectadores também gostariam que você nos dissesse qual é a avaliação atual do cenário da educação pública no Brasil. Olha, Dayana, eu vejo o cenário da educação pública como um cenário em desenvolvimento, né? Primeiro, eu gostaria de falar assim que a educação pública ela é muito descriminalizada, né? Então, as pessoas falam mal da educação pública de forma geral, né? Diz, estudante de escola pública, é de escola pública. Mas eu sou fã da educação pública. Eu acho que a escola pública, a educação pública, é aquela educação plural, é onde reúne os desafios do Brasil, é onde nós temos lá uma pluralidade de pessoas, de talentos, sobretudo, de muitos sonhos. Então, a educação pública, para mim, é sagrada, sabe? Eu acho que a educação pública ela é responsável pelo grande desenvolvimento que nós temos aqui no nosso país, né? Apesar dos grandes desafios que enfrenta. Então, assim, eu não vou retirar os desafios, as fragilidades que a educação pública tem, mas eu acho muito mais importante falar sobre os seus potenciais, né? Nós temos grandes histórias, nós temos grandes momentos, grandes desenvolvimentos, né, que surgem na educação pública. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo as escolas públicas, quando eu vejo a educação pública em destaque, né? E eu costumo, inclusive, enquanto professor da rede pública, falar do que a educação pública tem de bom, sabe? Ela reúne grandes desafios, mas ela reúne muitos potenciais. Então, a educação pública, para mim, é sagrada, ela está em desenvolvimento, ela precisa de muito investimento e ela precisa ser reconhecida com a sua pluralidade, sabe? Então, eu vejo essa educação que tem se desenvolvido, né, que passa por dificuldades, mas que é sagrada. E muito bonito, né? É muito bonito quando a gente enxerga, né, as potencialidades da educação pública, né? Como você falou, já existe essa discriminação, né? Em muitos ambientes que a gente frequenta. E existem os desafios, a gente sabe, né? Apesar que a gente tenta enxergar a beleza além dos desafios, para além dos desafios. E assim, a gente observa que os desafios eles se potencializaram no contexto pandemia, né? Porque a pandemia, né, ela mexeu com o mundo inteiro, principalmente com a educação e saúde. E aí, considerando esse contexto pós-pandemia, quais são os maiores desafios que a educação pública enfrenta hoje? Eu acredito que a pandemia ela evidenciou alguns problemas que já existiam na educação pública. Quando eu falo educação pública, eu falo dos alunos, eu falo dos professores,
eu falo de toda a comunidade escolar e da própria escola. Não é? Então, a pandemia ela não criou problemas para a educação. Ela evidenciou a desigualdade que já existia na educação. Então, já existia uma desigualdade educacional grande, um déficit educacional grande, que ficaram muito mais visíveis quando a escola ela deixa de ser aquele lugar que reúne as pessoas e as pessoas precisam estudar em casa. Não é? Então, e grandes dessas evidências, elas surgem pela desigualdade social, econômica, né, pelas fragilidades das famílias, por uma série de outros problemas que a gente coloca todos na educação, como se a educação fosse a grande responsável por aquilo. Né? Na verdade, a educação ela é a solução. A educação ela não é um problema e ela nunca pode ser vista como um problema. Então, essa questão da exclusão digital, essa questão da fragilidade da produção textual, da leitura, elas ficaram muito mais visíveis. Né? Eu presenciei, né, porque eu também precisei ir para o mundo virtual, ministrar aula para estudantes que não tinham equipamentos para estudarem, que não tinham acesso à internet, ou que muitas vezes um equipamento bem precário ele precisava servir para vários estudantes, várias crianças da mesma família. Não é? Muitas vezes esse telefone ia para o trabalho com a mãe, com o pai, a criança só podia estudar quando esse pai, esse responsável, chegava do trabalho à noite. Não é? Então, de fato, a pandemia ela evidenciou esses problemas da educação, mas ela não é responsável. Né? Eu acho que depois da pandemia, por essa série de problemas, de dificuldades que os estudantes tiveram para frequentar a aula, é que a gente vê uma desigualdade muito mais acentuada. Não é? Porque 2 anos que as crianças ficaram fora da escola. Né? 2 anos que os professores ficaram tentando ministrar a aula de casa. Né? Então, a experiência não foi boa, né, por essas outras questões que nós vivemos no nosso país. Aí, quando a gente fala de tecnologia, né, a gente acredita que todo mundo, ou uma grande parte, tem acesso e que sabe, né, usar as coisas básicas ali. Né, e também a gente conseguiu enxergar isso, né, a dificuldade também do aluno, mesmo ele tendo esse aparelho, que era deficiente de certa forma, mas ele nem sabia muitas vezes manusear, não sabia nem muitas vezes entrar na própria aula online com o professor, sabe? Então, por isso que é importante a gente reforçar, né, trazer a educação para o debate, para o centro do debate. Porque, como você falou, é um assunto importante, né? E a educação é a base de tudo. É a base de qualquer profissão, é a base do que rege realmente a sociedade. E ainda falando sobre esse contexto pós-pandemia, como você falou, que ela evidenciou problemas existentes, né? Os famosos problemas invisíveis, mas que, na verdade, sempre existiram, sempre estavam ali. Talvez as pessoas não estivessem com o olhar voltado para eles. E aí, diante dessa realidade, quais são as medidas que o governo, você, né, como professor de rede pública, a sua visão, quais são as medidas que os governos, gestores podem adotar para recuperar, para tentar melhorar esse cenário? Precisa se investir na educação, né, na pluralidade da educação, para além dos conteúdos curriculares. Precisa-se investir na formação de professores, precisa garantir que as crianças elas tenham uma educação de qualidade. Né? Não é a matrícula do estudante, mas é a permanência desse estudante na escola. Né? Como é essa permanência? Qual é a qualidade dessa permanência? E quais são os apoios que ele tem para poder continuar na escola de forma qualitativa? Isso. Né? A família também é responsável pela permanência dessa criança na escola, ou desse jovem. Só que, muitas vezes, a própria fragilidade familiar faz com que essa fragilidade educacional aconteça. Não é? Muitas vezes, o lar, que deveria ser um lugar que a criança deveria sentar para poder estudar, para poder se concentrar, a criança não tem um lar com condições para isso. Né? As estruturas físicas, as estruturas familiares não permitem que essa pessoa possa estudar em casa. Não é? Então, assim, existe a desigualdade educacional
ela também fragiliza esse processo, fragiliza muito. Então, nós temos aí um cenário de exclusão digital grande, né, Absurdo. importante para ser trabalhado. Mas numa pesquisa que nós fizemos aqui em Glória, apenas 2% dos entrevistados eles tinham computador em casa. Né? Então, tudo bem, tem acesso à internet através do aparelho celular. Só que as pessoas aprenderam a utilizar redes sociais, mas não aprenderam a utilizar os programas de produção de texto, não é? Uma série de programas que as pessoas precisam saber para manusear, né, com qualidade um equipamento. Né? Então, tem essa questão da exclusão digital, tem a questão do letramento, da produção textual. Muitas vezes as pessoas leem, mas não compreendem o que leu. Né? Então, por muito tempo falou-se em alfabetização, mas hoje a teoria da educação já não fala mais em alfabetização, é importante letrar, né? Que é muito o que Paulo Freire diria, né? Dizia, e Paulo Freire é nossa referência, né? Nosso pernambucano, nosso símbolo da educação. Patrono da educação. Que as né? pessoas precisam compreender o que leu. Né? As pessoas precisam produzir sobre aquilo. Então, precisa se investir, né, nessas questões, né, que muitas vezes são passadas ano a ano, né, sem uma atenção especial. O estudante ele precisa ser visto na sua individualidade, com as suas necessidades, né, com as suas histórias, para, a partir disso, ter uma intervenção. Porque quando a gente leva, né, trata esse estudante no coletivo, muitas vezes a necessidade daquele estudante ela é colocada no coletivo, mas não atende às suas dificuldades, né, às suas carências. Perfeito. Que existem, a gente sabe, né? Então, é como você falou, é importante tratar a pessoa como um indivíduo, né? É porque cada pessoa tem a sua particularidade, cada pessoa tem a sua dificuldade, né? Muitos deles têm pessoas que aprendem mais rápido, tem pessoas que têm uma dificuldade maior, e isso precisa ser trabalhado, né? A gente também humanizar a educação, ter a sensibilidade de poder se colocar no lugar do outro. Acho que tem muito a ver com isso, né? Sim. A educação ela precisa ser afetuosa. Né? A educação, a escola, precisa ser um lugar de alegria. As crianças, os jovens, as pessoas que estão naquele ambiente precisam se sentir felizes por estarem ali. Né? O conhecimento vem dessa alegria. Se eu estou num ambiente que não estou feliz ali, que não me faz bem, vai ser muito difícil para eu aprender. Né? Então, assim, são histórias de vida, são afetos, são carinhos, são alegrias que precisam estar naquele ambiente. Né? O professor precisa de cuidado, o estudante precisa de cuidado, a escola precisa de cuidado. Né? Nós precisamos, de fato, ter a escola como a extensão da nossa casa, né? Com esse acolhimento, com essa crença no potencial e, sobretudo, nos sonhos. A escola é um lugar de sonhos. Que bonito, né? Pelo menos eu consigo ver os olhos de Everaldo brilhar quando ele fala de educação, né? Porque a gente vê que realmente ele ama o que ele faz, ele ama falar sobre. E é muito comum, né? Eu acredito que você tem uma história muito grande com o movimento social, eu acredito que você já percebeu muito isso. É muito comum as crianças e adolescentes se sentirem muito mais felizes e à vontade em ambientes onde oferecem a educação informal, como a gente costuma colocar, né? Porque traz essa leveza, né? Traz toda uma metodologia, mas não traz aquela coisa mecânica, né? Não se torna cansativo, porque eu escuto muito de muitas crianças, mais um dia que eu vou para a escola, né? Ai, meu Deus, hoje está terminando as férias, hoje eu volto para a escola. Então, assim, se torna uma tortura. E quando esse processo ele é torturante, é como você falou, dificulta mesmo no aprendizado. A criança ela não se sente parte daquela construção. Não, é como se os livros não falassem a língua delas. Sim. As crianças precisam ser escutadas. A gente precisa entender a educação como um processo horizontal. A gente aprende ao mesmo tempo que ensina. Isso. Não é nessa leveza que é a educação. A educação precisa ser feita com amor, com coração. É sobre isso. O índice de desigualdade no Brasil é alto e a gente sabe. E é um problema, não só um problema recorrente, mas é um problema antigo. E ele, nos últimos anos, ele conseguiu, né, se agravar.
Então, como é que a desigualdade, né, a desigualdade social que assola muitas pessoas, muitas crianças e adolescentes, é uma tristeza, mas é verdade, é verídico. Como é que o índice de desigualdade no Brasil ele impacta no sistema educacional do país? A desigualdade social ela é responsável pela desigualdade educacional, né? A gente sabe que uma criança que tem condições financeiras que permitem que ela estude, ela está bem à frente de uma criança que precisa trabalhar para ir para a escola, não é? Então, nós precisamos tratar da educação, né, para combater a desigualdade social. Eu acredito que elas estão relacionadas e a desigualdade social ela deve ser combatida com educação de qualidade, com oportunidades educativas que sejam capazes de transformar vidas, que sejam capazes de contribuir com a diminuição da desigualdade social. Nós vemos de um processo, né, histórico de desigualdade, um processo histórico com todas essas condições da escravidão, da educação para poucos, que até hoje ainda persiste, né? Educação, infelizmente, é um privilégio, né? Tem muita gente que gostaria de estudar e que não tem condições de estudar. Tem muitos jovens que saem da escola e é alto o número de evasão para poder trabalhar porque adquiriu uma série de responsabilidades e é responsável pela questão financeira familiar. Tem pessoas que não têm condições de fato de estudar, né? Então, nós precisamos fazer com que essas pessoas voltem à escola e combater a desigualdade social com a educação. E é muito louco, né? Porque as pessoas defendem, mérito. É muito difícil a gente falar, né, de meritocracia num sistema tão desigual, né? Como você falou. O índice de trabalho infantil no Brasil também é algo que assola muitas crianças e adolescentes. E é importante também a gente abrir um alerta para isso, né? Porque a partir do momento que a gente começa a dar para a criança responsabilidades que não as competem, né? Que não é o momento, não é a fase dela trabalhar, não é a fase dela ter tantas responsabilidades, automaticamente a gente está tirando essa criança da fase de aprender, de brincar, de ter essa educação mais lúdica, né? Essa coisa mais aprender realmente com amor, né? Com leveza. E a gente tem visto, né, que crianças cada vez mais cedo têm se transformado em adultos precoces, né? Então, assim, também eu acho que tem muito a ver, né, com a desigualdade social. Sim. Educação é direito. Educação é direito para todos, né? Educação é obrigação do Estado, é dever do Estado, da família, da sociedade, não é? Então, esse direito ele precisa ser garantido. E a gente precisa ter esse direito para todos, respeitando suas condições. Considerando o cenário atual de desigualdade, quais são os grupos mais vulneráveis, assim, que se você pudesse pontuar aqui para a gente? Olha, nós temos uma dívida histórica com a população negra, não é? Porque, inclusive, existem as cotas como uma das medidas de diminuição. Que é muito criminalizada dívida, também. Sim, dessa dívida histórica, mas ela precisa existir, né? As cotas elas são super importantes e ela tem dado resultados significativos nessa diminuição dessa dívida histórica. Além disso, a diversidade, né? Nós precisamos garantir escolas para pessoas com deficiências, nas mesmas condições, né, para todos. Isso. Não é? Nós precisamos ter uma escola, uma educação que acolha a população LGBTQI+, né? Que enfrenta muito preconceito, muita discriminação no ambiente escolar, que deveria ser um ambiente acolhedor. Muitas mulheres, elas também assumem uma série de responsabilidades cedo e acabam deixando a escola. Então, eu imagino que esse grupo mais vulneráveis. É um grupo vulnerável, é um grupo que precisa de uma atenção especial. Eu acrescento a esse grupo a população do campo. Sim. Nós
vivemos época onde muitas escolas do campo estão sendo fechadas. O êxodo rural também, né? O êxodo. E a própria desqualificação ou a própria desconhecimento do que é a vida no campo. Exato. Então, a educação do campo é uma educação que precisa ser valorizada, né? Lá, as pessoas, quando é bem trabalhado, as pessoas são valorizadas e reconhecidas no seu contexto. Exato. Né? Então, tem essa questão do fechamento das escolas do campo, eu vejo como um grande problema, né, para uma população que já é vulnerável, né, onde não existe ou a política pública chega com muita dificuldade quando chega, e aí você vê um monte de escolas do campo sendo fechadas. Eu sou totalmente contra o fechamento de escolas do campo. Eu acho que o êxodo rural não justifica o fechamento da escola do campo. As crianças, os jovens, os adultos precisam das escolas do campo para estudarem no local onde eles estão. Até porque, quando fecha a escola do campo, coloca os estudantes para estudarem numa cidade. Muitas vezes o direito ao transporte escolar não é garantido. Enfim, são uma série de questões que prejudicam o aprendizado. Então, voltando à questão, eu acho que esse grupo das mulheres, da população negra, da população LGBTQIAPN+, das pessoas rurais, é um grupo que precisa de uma atenção muito especial para que esse grupo possa sair das condições de desigualdades e vulnerabilidades que enfrentam para poder viver com a vida mais digna. Não é? É para isso que a educação existe. A educação existe para poder garantir uma melhor qualidade de vida para as pessoas. E reconhecer as pessoas como sujeitos de direitos. É isso. Você falou dos jovens do campo, e assim, é muito comum, sabe, muito triste também, quando as pessoas começam a criar estereótipos. Quando o próprio jovem do campo ele não se reconhece como jovem do campo, não valoriza a própria educação do campo, né? E vale lembrar que a educação do campo surgiu diante de muitas demandas do povo do campo, né? Quando eles começaram a perceber que as políticas aplicadas não os favoreciam, né? Não somava, na verdade, não agregava nada para eles. Então, foi quando aconteceu essa revolução do campo. E é uma história muito bonita. Né? Quando eu fiz o meu projeto de TCC da faculdade, foi justamente sobre a educação do campo. E eu ouvi de muitos jovens do campo que não gostavam de morar ali porque queria vir para a cidade, porque na concepção deles, de quem eu entrevistei, claro, né? A cidade, quem morava no campo era visto como matuto, como a pessoa que não se desenvolvia, né? Cria-se ainda essa concepção de que o jovem do campo foi feito realmente para viver na enxada mesmo, sabe? É um jovem que não tem oportunidades e possibilidades. E não é assim, sabe? E é importante também que o próprio jovem do campo ele se reconheça, né, tenha orgulho da sua história, da sua trajetória e busque também fomentar essa movimentação da educação do campo. O campo é lugar de vida. As escolas do campo são lugares de sonhos, de potenciais, de desafios. A escola do campo é um ambiente vivo. Só que pela própria história do campo, do homem do campo, ela é desvalorizada. Então, por muito tempo, os professores não compromissados, né, mandam-se para a escola do campo não tem uma biblioteca, não tem um acesso às questões digitais, ao mundo digital, não tem uma recreação. É verdade. Então, fica muito no esquecimento. Difícil de permanecer lá, né? Sim. Só que é um lugar que tem muitas pessoas com esse desejo de aprender, com esse desejo de poder seguir, não é? De poder realizar seus sonhos. E nós temos muitas pessoas que vieram do campo e que não estudaram justamente por conta de todo esse preconceito que sofriam. Não é? Então, sim, existe também uma dívida com a educação do campo, que ela é, de fato, como você falou, ela é resultado dessa mobilização popular para o reconhecimento dessas pessoas como sujeitos de direitos. Exato. Né? Então, eu imagino que as pessoas do campo elas precisam ser valorizadas, elas precisam ser incentivadas e elas precisam também de formação para que elas possam reconhecer todo o potencial que elas têm, que a educação do campo tem. É isso mesmo.
E falando um pouco sobre o baixo nível de aprendizagem, que a gente sabe que tem sido também um problema recorrente e persistente na educação pública. Considerando o índice do IDEB, e para quem não sabe, o IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, quais são os fatores, né, que você identifica como os principais responsáveis por essa questão? Olha, as avaliações externas, eu acho que ela deve ser considerada a partir de alguns olhares. Uhum. Ela é muito interessante porque ela mobiliza, né, a rede da educação pública para poder atingir os melhores resultados, né? Então, as secretarias de educação, as escolas, todo mundo se mobiliza para participar de uma avaliação externa, que é o IDEB e outras avaliações, que vêm, né, como do governo federal ou do governo estadual, avaliar o serviço daquele município, né, daquela escola. Só que a própria educação, a avaliação externa, ela precisa ser também melhorada. Ela precisa considerar também as escolas, as situações das escolas, porque o IDEB ele é resultado, ele não é medido apenas pela a prova, digamos, que o aluno faz. Ela considera vários fatores da educação, sabe? Eu tenho uma crítica à questão da educação pública, da educação pública não, do IDEB, das avaliações externas. Uhum. Eu tenho essa crítica, mas eu acho que ela é interessante no sentido de mobilizar as pessoas para os aprendizados dos estudantes, sabe? Só que a metodologia da realização dela, as considerações dela precisam ser também melhoradas, não é? Porque muitas vezes o aluno está naquela escola, chega uma pessoa externa e vai aplicar uma prova, né? E muitas vezes o aluno, aquela prova não representa o aprendizado do aluno ou daquela escola. Isso, a realidade, né? Não representa a realidade. Muitas vezes, até muitos resultados também são maquiados. Uhum. Não é? Então, eu acho que ela é muito importante. Eu acho que ela, de fato, mobiliza as pessoas para a participação. Eu acho que ela traz elementos importantes para serem discutidos, mas eu acho que ela não deve ser apenas vista como um número, sabe? Ela deve ser tida como uma prática, como um indicador de necessidade de investimentos na educação. Porque é um processo impessoal, Sim. digamos assim, um processo impessoal, não humanizado, mecânico, né, digamos assim, porque eles têm que chegar lá, aplicar e tal, e é como você falou, muitas vezes aquela prova ela não atende à realidade daquele jovem. Sim. É difícil mesmo, né, a gente avaliar diante de... E muitas vezes os profissionais da educação eles são cobrados por números, né? Então, assim, hoje você vê por que diminuiu o número de reprovações nas escolas. Será que de fato esse número de diminuição das reprovações eles representam melhoria no IDEB ou eles representam uma própria prática forçada porque está relacionada diretamente à questão dos recursos da educação, sabe? Então, eu acredito que a avaliação externa, como o exemplo do IDEB, é importante, mas ela precisa ser melhor preparada. Isso, né? Melhorar, né? Considerar toda a vida escolar do estudante, sabe? Principalmente a realidade, né? Que ele vive, a realidade que ele estuda, né? A realidade escolar. É bem complicado, é como você falou. É a maquiagem mesmo. Falando especificamente da formação dos professores, e você já realmente deu até uma entradinha aqui numa pergunta anterior, como ela se relaciona com os baixos índices de aprendizagem e o que pode ser feito para melhorar? O professor é um profissional que precisa de uma formação continuada. Eu acredito nisso, sabe? Mas não é qualquer formação continuada. É uma formação continuada que atenda à necessidade daquele professor. O professor ele precisa ser trabalhado ou atuar naquela área que ele foi formado. Só que hoje a gente acontece pelo próprio déficit de professores, né, pela falta de reconhecimento da profissão, e a gente vê cada vez mais o número de pessoas interessadas na licenciatura diminuindo,
faz com que um professor que não é especialista ou não é formado para uma matéria atue numa outra disciplina, faz com que muitos professores que não estejam preparados assumam problemas que não foram preparados para aquilo, porque entrega-se todos os problemas da escola naquele profissional, e aquele profissional precisa dar conta daquilo. Então, eu acredito que precisa-se de investimento na formação do professor de forma continuada, mas uma formação individualizada, uma formação que entenda as necessidades daquele professor para que ele possa atuar e melhorar e qualificar a sua prática. Além disso, o professor precisa de apoios. Então, muitas vezes, o professor precisa de um apoio pedagógico, o professor precisa de uma orientação. Por que acontece? O professor ele reúne todas as fragilidades e problemas dos alunos e ele precisa ser psicólogo, ele precisa ser nutricionista, ele precisa ser conselheiro, ele precisa ser médico, não é? Um pouquinho de tudo. Porque há uma necessidade de uma diversidade profissional na escola e muitas vezes não se tem. Então, principalmente o professor da rede pública, ele precisa de formação continuada para que possa melhorar a sua prática. Isso. Uma formação contextualizada. E aí você falou, né? Você exemplificou, né? O que, além da sua função, o que o professor também faz no seu dia a dia. E aí eu fiquei pensando, beleza, tá, o professor faz tudo isso, mas e quem é que acolhe, né, esse professor? Quem é que é o psicólogo desse professor, o médico, né? O psicopedagogo desse professor, porque assim, às vezes o profissional ele está muito em evidência e ele é dito, né, como uma pessoa responsável, e a pessoa que tem que dar jeito para aquilo ali, que tem que dar conta daquilo tudo, tá? Mas e quem é que dá conta desse profissional? Quem é que acolhe? Quem é que escuta, né? Quem é que entende as fragilidades, as dificuldades? Então assim, é muito difícil, né, você lidar com essas questões. É por isso que nós temos hoje muitos professores doentes, dependendo do local, professor é uma profissão de perigo. O professor, além disso tudo, o professor enfrenta ameaças. A gente viu isso há pouco tempo, né? Violência nas escolas, né? Nós enfrentamos uma série de desafios que fazem com que as pessoas tenham medo de ser professor. Né? Inclusive a desvalorização que se tem também. Isso. Hoje nós temos aí, nacionalmente, os professores lutando por um piso salarial. E as prefeituras, né, os municípios se negando a pagar o piso que é direito do professor, conquistado pelo professor. Uma vergonha, né? Então, o professor também precisa ser incentivado à sua prática. Exatamente. Né? A galera acha assim que, tipo, porque já tem aquele salário X, né, e tá tudo certo. E assim, antigamente, né, a profissão professor era uma das mais, assim, onde as pessoas realmente se espelhavam, queriam de verdade, né, ser professor e tal. E você falou uma coisa muito importante, que hoje em dia as pessoas não querem mais, né, caiu essa vontade, né, diminuiu essa vontade de ser professor. Na verdade, eu acho que o entusiasmo mesmo, né, acho que você lidar com esse contexto todo, sabe, de violência, a não valorização do profissional, né, principalmente financeira. A gente sabe que o Brasil não está um país barato de se viver, né? E a gente tem que estar ali vivendo com o mínimo do mínimo. E é uma vergonha, né? Porque é a classe que mais... Educação e saúde, né? Eu acho que é a que mais deveriam ser valorizadas, sabe? Mas é muito difícil. O professor forma todas as profissões. Exatamente. Né? Todo mundo vem da sala de aula, vem do professor. Exatamente. O professor é a profissão que forma todas as outras profissões. E a gente escuta muito isso, mas é bonito falar, né? É, bonito. E na prática, né? Na prática. O sistema de avaliação educacional do Brasil tem sido alvo de discussões e críticas. A gente sabe, né? Com essas reformas e tal, que a galera queriam e querem, né? Colocar a todo custo. Na sua opinião, como as avaliações contribuem para a melhoria da qualidade da educação e quais os ajustes poderiam ser feitos para torná-las mais efetivas? Eu acredito que toda reforma ela precisa vir de uma escuta. Os estudantes precisam ser escutados, os professores precisam ser escutados, os profissionais da educação precisam ser escutados. A reforma do ensino médio, eu
assim, sou totalmente contra a reforma do ensino médio, sabe? Por quê? Nós temos um modelo de educação, nós tivemos um modelo de educação tecnicista que não funcionou, que ele reproduziu a desigualdade social, porque formou-se técnicos, conteudistas, né, para a população mais vulnerável e que precisava, de fato, ter uma renda a curto tempo, entrar no mercado de trabalho, enfim, mas bem tecnicista. Por outro lado, deixou de incentivar a reflexão crítica, a formação política, né, a formação do ser humano. Então, na minha visão, a reforma do ensino médio, ela volta um pouco à questão da educação tecnicista que nós vimos que não deu certo. Não é? Então, nós vamos ter as pessoas mais ricas, né, ou as pessoas que têm condições, entrando nas universidades, fazendo graduação, fazendo sua carreira acadêmica, enquanto os outros vão estar sendo preparadas para os cursos técnicos. E eu não critico o curso técnico, mas eu acho que as pessoas precisam ser incentivadas a pensarem, a refletirem, né, a ter igualdades educacionais iguais. Que o curso técnico seja uma escolha da pessoa e não que ela seja Sim. forçada a fazê-lo, Exato. né? Pelas Exato. condições que ela tem. Exato. Então, eu acredito que a reforma ou qualquer reforma precisa escutar as pessoas que estão envolvidas naquilo. Mas é seu desejo fazer o curso técnico ou você pretende fazer uma graduação? Mas eu sei que, pelas questões emergenciais financeiras, as pessoas que precisam desse caminho vão optar pelo ensino técnico, porque é um caminho mais curto. Tá? Mas, enquanto esse vai estar lá no ensino técnico, os outros vão estar nas universidades, né? Formando as cabeças pensantes para poder estar liderando o processo da sociedade. E isso só vai alimentando cada vez mais a desigualdade social. Sim. Né? Que muitas vezes as pessoas acham que a desigualdade social está apenas atrelada a quem está realmente numa situação de vulnerabilidade extrema. E nem sempre é. Né? Não é só isso, na verdade. Desculpa, te interrompi. Pode ficar à vontade, se quiser acrescentar mais alguma coisa. Outro problema muito recorrente, também você já falou aqui no início da nossa conversa, foi a respeito da evasão escolar, né? Que é um dos maiores também problemas da educação brasileira. Hoje, no Brasil, mais de 15% dos jovens entre 15 e 17 anos, eles estão fora das escolas. Né? E, diante dessa realidade, né, na sua opinião, quais são as principais razões pelas quais os estudantes eles abandonam a sala de aula? Olha, são vários fatores que têm gerado esse aumento, né, na evasão e de nós termos tantos jovens fora da escola. Tem a questão social do jovem cada vez mais cedo estarem assumindo responsabilidades, né? E aí a questão financeira conta muito, né, dos jovens precisarem ganhar a vida, né, como diz popularmente, de trabalhar, de assumir questões financeiras. Existe também a falta de estímulo à permanência na educação e a crença que a gente combate a desigualdade social com a educação. Né? Então, nós precisamos fazer com que essas pessoas acreditem no potencial transformador da educação. Nós precisamos investir na educação para além da escola. Nós precisamos ter uma sociedade educativa. Educação precisa ser prioridade. E os investimentos precisam irem muito além do que nós temos hoje. Só quando o país começar, de fato, a ter a educação como prioridade, acreditando que a educação, de fato, transforma e acaba a desigualdade social. Só quando o país, de fato, investir na educação para além das escolas, investir numa sociedade educativa, garantindo direitos básicos, as políticas públicas básicas, só quando governo, sociedade, famílias, né, se unirem para que, de fato, nós tenhamos uma educação de qualidade, as coisas vão começar a mudar. A educação precisa
iniciar com investimentos na educação infantil até a saída. Exato. É a famosa educação de base, né? Sim. Quando a gente começa a trazer e tratá-la como prioridade de base, já na base ali, é que a gente consegue, né, modificar e fazer com que esse jovem desperte o desejo, o sentimento, aquela questão de pertencimento mesmo, sabe? O acesso à tecnologia, agora já mudar um pouquinho de assunto, falar sobre acesso à tecnologia, que você também já falou um pouquinho sobre essa disparidade, desigualdade em relação ao acesso à tecnologia. O acesso à tecnologia ele é desigual em diferentes regiões do Brasil, e a gente sabe, né? E como a falta, né, da infraestrutura tecnológica nas escolas, ela impacta diretamente nesse processo de ensino-aprendizagem. Pensando na escola como um ambiente atrativo, incentivador da educação, num cenário de uma escola, de fato, que estimula o aprendizado, nós precisaríamos ter a questão da inclusão digital na escola. Só que, para além da escola, nós precisaríamos também ter nas famílias. A questão da inclusão digital, ela vai muito além de um celular com internet. Inclusão digital requer conhecimento, né? As pessoas precisam saber utilizar o equipamento. As pessoas precisam conhecer a capacidade dele, como solucionar suas situações, seus problemas, quando se tem um recurso para isso, não é? Então, nós temos as questões, mais uma vez, financeiras, que contribuem para isso. Nem todo mundo pode ter um celular que permita essa inclusão. O acesso à internet ainda é pouco, né? Por mais que a gente diga que, de fato, aumentou, né? O próprio cenário da pandemia fez com que as pessoas, de fato, utilizassem mais os recursos tecnológicos, mas ainda tem muita gente sem acesso. E são questões que precisam também de investimento governamental. E a gente achou, né, que depois da pandemia seria uma das, assim, né, um problema a ser resolvido logo a curto prazo, né? E na verdade não é. Ainda é um problema muito sério, muito grande ainda para ser resolvido. A pandemia antecipou algumas questões, né? Exato, Hoje as porque já pessoas têm mais existia. familiaridade com o uso da internet, digamos assim, mas o conhecimento da tecnologia ainda é muito pouco, né? Então, o Precário. uso da internet e o conhecimento da tecnologia são questões diferentes, que precisam ser consideradas como diferentes. As pessoas precisam utilizarem os recursos da internet primeiro para o conhecimento, né? Então, nós temos também uma utilização errada da internet, no sentido do que você pode fazer com esse uso da internet, né? Ele tem uma questão muito positiva, mas também tem questões negativas, né? Nós temos a questão das fake news, nós temos a questão dos crimes virtuais, mas também nós temos a internet como uma grande fonte de pesquisa. É uma pena, né, que a galera use para um contexto não muito apropriado. Eu vou voltar novamente, eu vou voltar a falar sobre a pandemia da Covid, porque acho que tem muito a ver, sabe? A gente vai estar sempre falando sobre esse assunto, porque ela impactou diretamente com a educação. A pandemia da Covid-19 trouxe desafios ainda maiores para a educação, e a gente sabe, já foi dito aqui muitas vezes, para a educação pública. E diante dessas demandas, né, que a pandemia trouxe, quais lições a gente consegue tirar diante da pandemia? O que a gente conseguiu aprender com tudo durante o período e como a gente pode usar isso no nosso dia a dia, na educação pública? Acho que a pandemia ela nos fez enxergar como seres humanos. Na minha visão, nós vivíamos tanto no automático e nós não parávamos para pensar que nós somos humanos, né? A vida é rara. A gente precisa parar para pensar, para refletir quem somos nós nessa sociedade e qual é nosso papel enquanto ser humano na construção desse mundo melhor que a gente tem. Nós não podemos deixar a educação das crianças, a educação dos jovens, apenas para as escolas, apenas para os professores. Nós, enquanto seres humanos, precisamos ser seres educadores.
e precisamos transformar a sociedade nessa sociedade educativa. A pandemia nos fez refletir muito sobre a vida, né? Sobre o ser humano incompleto que nós somos, sobre a necessidade que nós temos de todos os dias aprendermos e de que ninguém sabe nada. Muitas vezes na pandemia, né, as coisas mudavam muito rápido. Quando a gente achava que ia acontecer uma coisa, de repente tudo mudava, né? Então, de uma hora para outra, as escolas fecharam. De uma hora para outra, começamos a utilizar máscaras. De uma hora para outra, nós começamos a ter a sala de aula ser a nossa casa, o celular ser a sala de aula. Então, assim, eu vejo a pandemia como uma grande aprendizagem nesse sentido de que, de repente, tudo muda. E muitas vezes a gente fica sem chão. E a gente precisa reconhecer isso. Sabe? Eu acho que ter a simplicidade de nos reconhecer enquanto pessoas vulneráveis. Falamos tanto de vulnerabilidade, mas acho que nós, enquanto seres humanos, somos as pessoas mais vulneráveis que existem. Nós precisamos de cuidados. Enquanto ser humano que nós somos, né, depois de passar 9 meses na barriga, a gente precisa ainda, enquanto recém-nascido, de pelo menos 1 ano, né, com todos os cuidados, alguém alimentando, ensinando a andar, ensinando a falar, enquanto outros animais já nascem andando, comendo sozinhos. Né? Então, assim, nós, enquanto seres humanos, precisamos nos reconhecer que nós precisamos do outro, que nós precisamos de afeto, que nós precisamos de carinho, que nós precisamos de cuidado, que a vida é muito rara, que passa rápido, né, que tudo se transforma. O tempo todo. Então, é isso. E a educação, ela está nesse meio. Né? De repente, as crianças, os jovens, os professores tiveram que aprender forçadamente a estar numa câmera, a gravar um vídeo. Né? Quantas pessoas não tinham vergonha? Né? Estar em um vídeo não é fácil. Né? Mesmo estando na sala de aula todos os dias, mas a câmera ela intimida de alguma forma, né? E aí, eu acredito que a pandemia ela serve primeiro para a gente. Para a gente reconhecer que as coisas mudam, que nós somos vulneráveis, que nós somos raros. Segundo, para a gente poder cuidar mais do outro. Ver o outro como esse ser que está sempre em aprendizado. E nós também estamos. Não é? E que a gente pode, a todo momento, ser surpreendido. De repente, nós estudamos tanto para aquela prova e quando a gente vai fazer a prova, o professor mudou tudo e nós não sabemos de nada. O que fazer nessa situação? Não é? Então, a pandemia serviu para a gente reconhecer o potencial da educação. Né? Quando as escolas fecharam, quantas pessoas não sentiram falta da escola? Né? Quantas pessoas não disseram, meu Deus, que falta a escola está fazendo? Né? A escola é um lugar sagrado, eu falei no começo e eu sinto isso, sabe? Então, nós precisamos, de fato, aprender com tudo isso. E, de repente, mudar as respostas, mudar as perguntas e saber que nós estamos em aprendizado. A vida é uma escola. Né? É na escola da vida que a gente aprende muitas coisas. O fechamento das escolas na pandemia nos mostrou que a sociedade deve e precisa ser educativa. Né? A gente precisa, de fato, reconhecer o papel da educação, mas, sobretudo, nos reconhecer enquanto educadores. Eu acho que todo mundo pode ser educador. Né? Não professor, mas educador, todo mundo tem a obrigação de ser. Né? E eu, assim, nós que conseguimos passar por essa pandemia, nós temos a obrigação de sermos seres humanos diferentes. Melhores. Senão, não valeu a pena. Né? Minha gente, eu sou muito fã dele. Eu fico aqui só viajando nas coisas que ele fala. Falando um pouquinho sobre educação inclusiva, que também é um tema muito importante para a educação pública. E traz essa busca, né, imensa por uma educação mais justa, né, onde oportunize, né, as mesmas chances para todo mundo
especialmente para o público inclusivo. Como podemos tornar a educação pública brasileira mais inclusiva, garantindo o acesso e o atendimento adequado a todos os estudantes? Nós somos todos diferentes, né, na nossa igualdade. Então, nós precisamos, de fato, pensar na educação para a pessoa com deficiência qualitativa. E aí ela vai muito além da matrícula. Ela precisa ser avaliada pela permanência desse estudante na escola. Existe a lei que garante um professor específico, individualizado para qualquer estudante que tenha laudo. Ele é acobertado por uma lei, e quando não é cumprida, o Ministério Público pode ser acionado e entrar em ação para que esse direito seja garantido. Mas esse estudante ele precisa de uma formação individualizada, né, adaptada para a sua necessidade. E precisa ser incluso, de fato, numa sala de aula comum. Eu fiz magistério e eu estagiei aqui em Glória. Quando começou a educação, que chamava-se, né, educação especial, era uma sala onde todas as pessoas com deficiências eram colocadas naquela sala. Elas não tinham direito à convivência social com os outros estudantes. Que bizarro. E ficavam todos ali juntos, né, fazendo atividades muitas vezes artísticas, recreativas, e que não incluía. Então, o próprio nome já fala, né, sobre a necessidade da educação inclusiva. A educação inclusiva, ela precisa compreender a necessidade daquela pessoa e ele precisa ter seus direitos garantidos. A escola precisa estar adaptada para isso. Né? Só que, estruturalmente, nós temos as escolas que elas não estão adaptadas. A sociedade não é adaptada para isso. Se você for andar nas ruas, e isso não é só em Glória, em qualquer lugar você vê a grande fragilidade estrutural das escolas, das nossas cidades. Né? Então, o ambiente precisa estar preparado para todo mundo. Isso. A sociedade é direito de todos. Exato, não tem que ter um ambiente especial. Sim, né? Então, quando necessário, precisa de um plano de formação adaptado, individualizado, precisa-se de materiais adaptados, precisa-se de estratégias. Nós temos obrigação de ter uma educação inclusiva de qualidade, que não é matrícula, que é permanência qualitativa. São direitos que precisam ser garantidos, sabe? Eu fiz um estudo sobre diversidade em organizações sociais e os ambientes que deveriam ser aqueles ambientes, de fato, de acolhimento, muitas vezes as pessoas não reconheciam o que, de fato, é a inclusão. Isso a gente vê não só na escola, a escola precisa, de fato, ter, mas a sociedade também precisa ser essa sociedade adaptada. Né? As pessoas também precisam reconhecer que precisam também fazer essa inclusão. Por muito tempo, as famílias tinham as pessoas que tinham deficiências e deixavam lá no quintal, né, muitas vezes escondidos, não sendo socializadas. A família, a sociedade e o poder público precisa reconhecer a necessidade de uma educação de fato inclusiva que garanta condições de permanência qualitativa dessas pessoas. E todo mundo tem capacidade, só precisa ter oportunidades e condições iguais. Exatamente. Muitas escolas enfrentam problemas de infraestruturas precária. Como a falta de recursos afeta o desempenho dos alunos e o ambiente escolar formal, de forma geral? Se a escola não tem estrutura, o estudante não pode permanecer ali. Ele não tem condições de permanecer ali. Então, automaticamente, gera uma evasão escolar, gera um abandono. Não é? Porque a escola precisa ser esse lugar de aprendizado, o lugar de sonhos, o lugar de inclusão. Então, se a escola não tem uma estrutura mínima para que esse estudante permaneça ali, ele não vai ficar. Ele não vai ficar. Então, isso é fundamental para que se haja, de fato, a educação inclusiva. Entendi. O Brasil possui uma diversidade cultural e regional significativa. A gente sabe que o Brasil é um país diverso.
com a valorização da cultura local, como a valorização da cultura local pode contribuir para a melhoria da qualidade da educação e engajamento dos alunos, né? Como é que esses... Acho que tem muito a ver com a associação dos movimentos culturais, né? De que forma a cultura pode contribuir com o desempenho escolar mesmo das crianças. E tem muito a ver também, acho, com o movimento social. Tem muito a ver com todos esses fatores da sociedade, né? Isso se chama educação contextualizada. Uhum. É a educação freiriana, que é o que Paulo Freire defendia, acreditava e que eu acredito, que as pessoas elas têm seus conhecimentos, os conhecimentos populares, os conhecimentos empíricos. Isso é a cultura, né? É o modo de viver daquela sociedade. E esse modo de viver, ele precisa ser considerado dentro da escola. Isso faz parte da acolhida. As pessoas precisam ser acolhidas como elas de fato são. E isso faz com que elas aprendam de forma mais feliz. E a escola precisa ser esse lugar de alegria. As crianças, os jovens aprendem nesse ambiente acolhedor. Se as crianças chegam com o seu jeito de falar, né, com todos os seus sotaques, com a sua cultura, com os seus problemas, com as suas fragilidades, a escola precisa acolher e trabalhar a partir disso. Se aqui nós estamos num lugar onde tem safras de milho, de feijão, época do caju, da manga, não tem por que nós estarmos trabalhando o caqui, o morango, as frutas que não fazem parte da nossa região. Uhum. É muito mais importante para a criança aprender a partir da realidade dela. E a partir da realidade dela, ela pode fazer alguma intervenção. Ela vai sentir que aquele é o ambiente dela. Não é? Então, a educação contextualizada ela é muito importante, inclusive para a valorização das histórias de vida. Não é? Para acabar com um monte de preconceito, como nós já falamos aqui, de dizer que a escola rural, que o estudante rural é matuto, não tem conhecimento, que discrimina o estudante rural. Então, a educação contextualizada ela vai em outra mão. Ela enfrenta essas questões para poder valorizar e para poder reconhecer o potencial que se existe no local onde se vive e trabalhar a partir dele. Lindo. A educação pública precisa estar alinhada com as demandas do mercado de trabalho. Como podemos promover a formação de estudantes mais preparados para os desafios da vida profissional, diante do contexto da educação pública atual? Eu penso na formação do ser humano de forma integrada. O ser humano ele precisa ter uma profissão, mas ele precisa ser humano antes de tudo. Não é papel da educação formar um médico, um advogado, um professor, qualquer profissão que seja, e que essa pessoa ela não se reconheça como humano e que ela comece a desrespeitar os outros seres humanos. Não é só o papel da escola educar. Eu acredito que é importante a formação profissional, ela precisa estar, de fato, alinhada às demandas sociais, mercadológicas, né, até para que as pessoas possam, de fato, ter uma vida com mais justiça e mais digna. Mas não é só isso, sabe? O mercado precisa formar uma sociedade mais solidária. Eu estagiei num curso de agronomia, onde, no último período, tinha uma disciplina chamada extensão rural. Na extensão, o agrônomo ele aprende a ser extensionista, a ser contra a Revolução Verde. Falando um pouco da Revolução Verde, foi uma época onde os técnicos agrícolas eles iam para as comunidades e diziam que o agricultor, até aquele momento, fazia tudo errado, que não sabia plantar, que não sabia colher, que não sabia cultivar. Muitas vezes desmanchava tudo, acabava com tudo e plantava tudo do jeito dele. E aí a gente começou a dizer, olha, não é assim. Você precisa ser um profissional, mas primeiro você precisa escutar aquela pessoa que está envolvida naquele atendimento seu. Você precisa começar a dizer, olha, pode ser diferente. Sabe? Nós precisamos de uma sociedade mais humana. O papel da educação é esse.
é dizer que a educação não é só formar profissional. Tem muita gente que nunca foi para a escola e que é muito educado. E até Verdade. muito mais educado do que muita gente que frequentou uma escola ou uma universidade. Exatamente. A Né? educação tem como papel de transformação, né? Sim. É um elemento transformador. Desculpa te interromper. Não, é isso. Eu acho que assim, nós precisamos, de fato, formar profissionais. É muito necessário e importante para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento da sociedade, para o cumprimento do papel das universidades, mas ela precisa ser mais humana. É isso. Temos que colocar profissionais humanizados no mercado de trabalho. Everaldo, que bate-papo maravilhoso, né? Eu amei, né? Infelizmente a gente está caminhando para o fim, né? E eu gostaria muito que você pudesse deixar uma mensagem, né, para quem está nos assistindo, né, no seu ponto de vista, você como professor, mas especialmente como educador social, né, a sua mensagem para e sobre a educação pública. Eu sou um apaixonado pela educação pública. Eu acho que a educação pública reúne todas as fragilidades e desafios da sociedade, mas todos os potenciais, todos os sonhos. A educação pública ela é viva, ela é um lugar de sonho, ela é um lugar sagrado. A educação pública é que transforma essa sociedade. E eu gostaria de dizer que quem é de estudante ou envolvido pela educação pública, acredite na educação pública, defenda a educação pública, vivencie a educação pública com todo o potencial que ela tem, que ela pode fazer de construção de uma sociedade melhor, de um lugar mais digno para as pessoas. Acredite nos seus sonhos, acredite nos seus sonhos e siga, sabe? Porque para criticar as pessoas, a própria educação pública tem muita gente, não é? Mas nós precisamos ser pessoas diferentes. Nós precisamos ser pessoas mais afetuosas, pessoas do bem, sabe? Que incentiva, que diz, olha, a educação pública ela é importante, ela precisa de investimento, as pessoas precisam ser acreditadas, incentivadas, sabe? Todo mundo tem potencial, sabe? As pessoas precisam ser acreditadas, precisam ser escutadas, e a educação pública ela promove e proporciona tudo isso. Então, como estudante de escola pública que fui, eu gostaria de agradecer à educação pública, sabe, que vem se desenvolvendo, que vem tendo investimentos, que precisa de muito mais, mas que já melhorou muito, que tem resultados muito significativos e que precisa continuar existindo, resistindo e fazendo diferente nessa construção dessa sociedade. Obrigado, Daiana. Eu amei também estar aqui. Assim, eu acho que assim, foi um bate-papo, né? Uma conversa. Foi. Assim, Foi ótimo. sem teorias, sem egos, sim. né? Mas, sobretudo, a partir das nossas histórias de vida, a partir do que a gente sabe, do que a gente conversa. E espero que, de fato, assim, esse espaço seja um espaço de formação de opinião, mas, sobretudo, de construção. Não é que comunicação ela tem esse papel, né? A gente falou muito de educação, mas a comunicação ela salva, ela cria, ela reinventa, ela dá respostas para muitos problemas que nós temos que enfrentar e que nós temos a obrigação, enquanto seres humanos, de atuar. Obrigado. Imagina, a gente quem agradece. Obrigado, Márcio. Obrigado a todo mundo. Já tem um telespectador aqui, Gilmar. A gente está com o telespectador aqui, gente, no estúdio. Everaldo, mais uma vez, muito obrigada. Gente, eu sempre aprendo muito, né, quando eu paro para conversar com o Everaldo. Everaldo é meu mentor, inclusive. Obrigada de verdade pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pela sua sensibilidade, por você sempre acreditar em mim, na minha equipe, né? Eu tenho uma equipe que está levando esse projeto à frente. E eu fico muito feliz, né, nessa minha trajetória, contar com pessoas de coração muito puro, sabe? Coração genuíno, assim como você. Obrigada de verdade. Obrigado, eu vou falar de novo, assim, eu sou educador e eu amo ser educador, sabe, assim, independente, assim, de sala de aula, eu sou um educador. Então, quando eu cheguei aqui que Marivaldo começou a falar sobre, assim, a importância que eu tive nesse investimento, nessa função que Marivaldo desenvolve hoje, isso é educação.
não é? E assim, e marca as pessoas, né? Eu tenho muita satisfação de ter muitas pessoas que às vezes eu vejo que professor, olha, aquilo ali foi tão importante para a minha vida, né? Assim, Dayana, enquanto formadora, eu sinto também um pouquinho parte, sabe, em Sim, Dayana, em Márcio, eu sinto muito, assim, dizer assim, eu tenho o maior orgulho, já vou chorar, né? Eu não vou chorar, não. Mas eu tenho muito orgulho. Essa semana eu vi 2 meninas que estão estagiando na minha sala de professores, que foram minhas alunas lá quando eram crianças, né? Sim. E elas diziam, e a Alice era uma que dizia assim, professor, um dia eu vou ser professora dessa escola. E ela veio, vou chorar, e ela está estagiando na minha sala, mas quando a Alice chegou, eu fiquei tão feliz, eu disse, a Alice está aqui, foi minha aluna pequenininha e agora já está na universidade, né, fazendo pedagogia, e veio ser estagiária minha. Eu disse, olha o papel da educação já dando resultado, né? E ela disse assim, eu me inspirei muito no Senhor para ser professora, né? Então acho que é esse o papel da educação, sabe? É ter afeto, é entender as pessoas, é escutar. Muitas vezes não é chegar na sala de aula nem ser professor, sabe? É brincar, é dizer, e aí, tudo bem? Como é que foi a sua noite? Como é que foi o seu dia? E nós precisamos incentivar as pessoas, os sonhos das pessoas. É isso. Uma pessoa é feita de sonho. Né? Eu tenho muitos sonhos, ainda tenho. E quero ter muitos ainda. Sonho é o que move. Obrigado, gente. Imagina, Everaldo. A gente quem agradece. Gente, só reforçando, a gente está no YouTube, tá? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, corre lá e se inscreve. Também estamos nas plataformas de Instagram e TikTok. A nossa conta é @oi.podefalar. O pod, ele é mudo, POD, falar. Tá? Então, você segue a gente lá para acompanhar tudo que vai acontecer nos próximos episódios. E lembrando que esse podcast ele conta com o apoio do estúdio M4 Produções. Eu sou Dayana Borba, fico por aqui até o próximo episódio. Tchau.